Oi gente, tudo bem? Pois é, tá de noite, só agora eu consegui gravar, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de Memórias Póstumas. Bom, paramos no capítulo 114, é isso? É. Que se chama Fim de um Diálogo. Finalmente chegou a hora que Brás Cubas está se despedindo de Virgília. E a despedida aqui parece ser muito sucinta, muito prática, né? Rola assim uma tristeza, um certo drama, mas nada de exagerado, né? Nada de extremamente romântico, cheio de sentimentalismos, de maneira alguma. Virgília pede para Brás Cubas não se esquecer de Dona Plácida e garante para ele que voltará em breve. Ele fala em 2 anos, ela fala em menos de 2 anos. Feitas as despedidas, nós vamos para o capítulo seguinte, o almoço, em que Brás Cubas já se distrai com o leitor, anunciando que ao invés do que o leitor poderia imaginar, ele muito triste, chateado e sem comer, pelo contrário, ele se dá de presente um almoço fabuloso e acaba nos distraindo aqui no texto com a história desse almoço, né? Então, ao invés de encontrar um Brás Cubas muito arrasado, a gente vai encontrar um Brás Cubas que está se deliciando com a melhor comida do Rio de Janeiro. E olha só o que ele fala aqui pra gente. Devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. Quer dizer, ele está contando pra gente a verdade, que ele foi desfrutar desse almoço e se distrair depois dessa despedida da Virgília e no dia em que ela estava partindo, né? Não guardei a conta deste dia, sei que foi cara. Ai, dor, era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali, numa ponta da mesa, com os meus 40 e tantos anos tão vadios e tão vazios. Brás Cubas lamenta então a partida de Virgília, mas acho que mais do que tudo ele lamenta o ponto em que está a sua vida e como ele está meio sem sentido agora, né? No capítulo seguinte, o Filosofia das Folhas Velhas, Brás Cubas nos revela que passou um tempo até mergulhado numa certa melancolia, muito triste, caçando moscas, né? Caçando moscas de um jeito particular, com os olhos. Enterrou um tio, 2 primos, viu nascer uma sobrinha, mas nada disso adiantou muito. Brás Cubas continuava muito tristinho e sem muita energia para sair daquela vida, né? Ele diz aqui no texto que a partida de Virgília deu-me uma mostra da viuvez. Quer dizer, ele sentiu, ele ficou chateado, né? Ele ficou realmente triste de ficar sozinho sem Virgília. E o que acabou ajudando aí Brás Cubas a atravessar essa fase foram as cartas das antigas namoradas, dos amigos e inclusive de Marcela. Brás Cubas tinha guardado todas as cartas e ele nos fala que isso foi algo muito importante para ele. E ele nos lembra a filosofia das folhas velhas. Guarda as suas cartas da juventude. Pelo que eu entendi aqui, eu acho que nessa comparação, ele está dizendo aquele momento da velhice em que você já está realmente sem muita possibilidade de desfrutar de novas aventuras. Estas cartas seriam então a filosofia das folhas velhas, aquelas que resgatariam, trariam de volta a energia, o pique e, por que não, aqueles sentimentos da juventude, né? Inclusive ele compara aqui essas cartas com um cantar de saudade dos marinheiros quando estão em alto mar, que cantam as lembranças que eles têm da terra. Como expressão poética, diz Brás Cubas, é o que se pode exigir mais triste. Aí a gente chega no capítulo seguinte, que é o humanitismo. Ele fala que 2 forças tiraram ele daquele momento ali de melancolia, de tristeza. Na verdade foram 3, tá? Mas aqui ele abre o texto falando que foram 2. Uma delas foi Sabina, que estava realmente determinada a casar o irmão Brás Cubas com a Nhanloló. E ele se deixou envolver, estava se deixando ali levar pela situação. Não pareceu em nenhum momento discutir isso. E o outro foi o seu amigo Quincas Borba, que voltou à sua casa para lhe contar muito mais sobre o humanitismo. Essa parte do texto, esse capítulo especificamente, pode soar muito complicado numa primeira leitura. E principalmente aqui, nesse livro, no Memórias Póstumas, é tudo muito breve, é tudo muito rápido e as explicações ficam muito sucintas. Quem aí já leu ou está prestes a ler o livro do Quincas Borba, lá vai conhecer muito mais sobre o humanitismo e vai ver o quanto o genial, o incrível, o maravilhoso do Machado ia longe nas suas
dedicado às pesquisas para construir os seus personagens e para embasar muito do que eles faziam. Essa filosofia do humanitismo, apesar de parecer aqui uma coisa muito sem pé nem cabeça, feita mesmo para desculpar as maldades e as poucas virtudes aqui dos nossos personagens, ela na verdade tem um fundo muito sério e muito bem arranjado, né? Foi uma coisa pensada e bem estruturada de verdade. Fica um pouco difícil de entender só aqui em Memórias Póstumas, como eu disse, mas aquela frase célebre, né, do Machado, ao vencedor as batatas, vem justamente dessa reflexão da filosofia do humanitismo. Mas isso é em outro livro, então eu nem vou entrar aqui muito nesse assunto, tá? Basicamente aqui, o que Quincas Borba fala para Brás Cubas, o que ele explica para o amigo, é que o humanitismo é uma filosofia que descende de outra, que é o brahmanismo, que é uma filosofia oriental. Então Machado já se mostra aí na frente aí do seu tempo, falando de filosofias orientais, que era uma coisa que não era comum na época, tá? E ele fala dessa ligação do brahmanismo com o humanitismo, quer dizer, a ideia original de que o homem deriva da expansão do humanitas é do brahmanismo. E é mais ou menos isso, né? O homem é a expansão do humanitas. Existem alguns estágios que ele explica aqui, mas o homem seria a expansão do humanitas. E tudo que dele descende vem então também do humanitas. O que nos impede de colocar uma carga negativa em coisas que a gente determina como ruins. Porque se tudo vem do humanitas, tudo tem que voltar depois para o humanitas. Tudo descende do mesmo ponto e vai voltar para o mesmo ponto. É meio confuso assim da gente entender, mas é mais ou menos o seguinte, explicando aqui de uma maneira bem pouco elaborada, tá? A gente não pode criticar um criminoso porque ele também é uma decorrência do humanitas, e o seu crime também é uma expansão do humanitas, vem da mesma fonte. Ele diz que todos os conceitos que a gente tem a respeito do que é bom e ruim, na verdade foram criações do homem, e não do humanitas, porque tudo provém do humanitas. Olha só o que ele diz aqui. Para entender bem o meu sistema, importa não me esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Quer dizer, cada homem possui dentro dele todo o humanitas, possui dentro dele um resumo de tudo aquilo que há no universo. E ele continua: olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas. O que ele quer dizer é que talvez num breve estalar de dedos do humanitas a guerra tenha se feito, mas ela é necessária, porque ela vai garantir a existência do próprio humanitas, quer dizer, aquele que perde era humanitas, mas aquele que ganha também é humanitas, quer dizer, o humanitas nunca deixa de ganhar. Meio confuso, né? Mas é mais ou menos isso. A gente poderia fazer um vídeo só sobre essa filosofia do humanitas, tá? E falar muito mais a respeito dela. Mas o Brás Cubas se interessa muito, fica muito envolvido por essas ideias do amigo, até porque elas vão condizer muito com a maneira como ele raciocina a vida e principalmente os seus atos, né, e a consequência deles. E aí ele vai para o próximo capítulo, que ele fala da terceira força, quer dizer, existia uma terceira força. E qual era essa? Uma força que arrancou ele lá do cantinho dele, onde ele estava muito triste. Além da noiva, que Sabina está tentando arrumar para ele, além da filosofia de Quincas Borba, existia o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. Quer dizer, Brás Cubas aqui diz que ele quer aparecer, ele quer dar um jeito de aparecer e, de alguma forma, fazer alguma coisa, estar no meio das pessoas, né? E o último capítulo que a gente vai falar hoje, que é o parênteses, é muito interessante porque ele deixa aqui pra gente algumas frases que ele escreveu durante aquele período, né? Ele fala que são bocejos de enfado, que podem servir de epígrafe a discursos sem assunto. E são muito boas frases, gente. Eu poderia ler todas aqui, né? Mas é uma das que eu mais gostei aqui, que tem tudo a ver com o Brás Cubas, é: suporta-se com paciência a cólica do próximo. Como é fácil, né? Como a gente é calmo e tranquilo esperando a cólica do próximo passar. Muito interessante, né? Brás Cubas realmente se mostrava um filósofo muito profundo, né? Muito analítico. E agora, de encontro com esse amigo maluco dele, que é o Quincas Borba,
Kid maluco, a gente vai ver que ele quase não tem nada. Muita coisa vai acontecer aqui nessa história, gente. Bom, por hoje é só. Amanhã a gente volta e fala mais um pouquinho sobre Memórias Póstumas, tá bom? Tchau, gente. Até mais.